Olá, eu sou o Mês. Hoje vamos falar sobre um relato sobrenatural. Se você também tem um relato sobrenatural, alguma coisa que passou na sua vida, uma magia que não funcionou, uma maldição, uma aparição, uma coisa inexplicável, não deixe de enviar no nosso canal. O seu relato poderá estar passando aqui também. Meu nome é Gabriel Amial, moro na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis. Sou estudante de ocultismo há um tempinho já. Vim aqui estar relatando uma experiência que eu tive logo quando eu era em criança. Eu era bem novinho, eu devia ter meus 13 para 14 anos, mas foi uma experiência espiritual que eu vejo, né, que foi um divisor de águas para mim na minha vida, porque fez com que eu começasse a enxergar e acreditar também, né, que existe um mundo espiritual que é muito mais real do que esse que a gente vê, né, do que o mundo material, vamos dizer assim. Então, para não demorar muito aqui, vou estar passando o relato. Quando eu tinha mais ou menos meus 13 anos de idade, eu já era uma criança de certa forma muito rebelde por algumas coisas que passava em casa relacionadas à família e tudo mais. Então eu já era bem rueiro e já era bem louco, já era de certa forma envolvido com drogas. Isso já desde os meus 10 anos, de certa forma, que eu já sou envolvido com, que eu já era, no caso, envolvido com drogas. Então, aos 13 anos, em um certo dia, eu tinha um amigo que ele era muito envolvido com baixa magia, magias mais voltado para o lado do terreiro, né? No caso, mais da vertente do candomblé. E eu e esse amigo a gente andava muito junto, a gente estava sempre junto direto. Nós íamos muito num bairro que era bairro vizinho aqui nosso, porque ele tinha uma namorada lá e acabou arrumando uma namorada para mim lá também. Então a gente, quase todos os dias, a gente saía do nosso bairro e íamos para esse bairro para poder ficar com as suas namoradas, no caso. Nesse dia em específico, realmente foi um dia muito louco e aconteceu. Parece que meio que já estava escrito para aquilo acontecer, não sei explicar bem, mas como eu era muito novo, mesmo eu sendo essa criança porra louca e tal, eu não dormia fora de casa. Eu não ficava muito tempo fora de casa e minha mãe, mesmo que pouco, né? Minha mãe me controlava um pouquinho em algumas coisas. Então, nesse dia em específico, nós saímos, fomos como sempre, fomos para a casa da mulher dele, no caso, né, da namorada dele. Nesse dia eu não encontrei com a minha namorada porque ela não estava. Então nós fomos para a casa da namorada dele e eu acabei indo de companhia porque eu não tinha o que fazer. Então nesse dia nós fizemos de tudo de certa forma que vai trazer uma energia bem densa, né, bem pesada para a gente. Então nós usamos cocaína, nós bebemos cachaça, cerveja e por aí vai. Então realmente ficamos um pouco alterados, vamos se dizer assim, por causa do uso de drogas, né? Aí vamos se dizer que nós usamos assim a droga mais ou menos aproximadamente eram umas 6 horas da tarde, umas 7, 8 horas, de certa forma já tinha passado o efeito, no caso das drogas mais pesadas que a gente tinha usado, no caso a cocaína, e nós só tínhamos bebido um pouquinho e também tínhamos, no caso, fumado maconha. Então nós ali naquela zoeira ali e tal, a namorada desse meu amigo chegou, porque isso tudo nós fizemos antes da namorada dele sair do colégio, no caso. Mas ela saiu do colégio, nós encontramos com ela e fomos dar uma volta, fomos dar um passeio no bairro dela. Quando nós terminamos de dar esse passeio, era mais ou menos umas beirando 9 horas por aí assim.
Do nada, o tempo que estava aberto, que estava bom, o tempo começou a fechar, começou a ficar escuro. Então, e dá muito russo, como aqui é serra, do nada dá russo e vem chuva e chove muito aqui onde eu moro. Então eu olhei para ele e falei, pô, mano, eu vou ter que ir embora, tá entendendo? Eu não vou poder continuar aqui porque o tempo vai ficar ruim e eu não tenho dinheiro para pagar ônibus. E para vocês verem de certa forma como são as coisas, né? Nós tínhamos se drogado por um bom tempo ali e de certa forma nós não tinha R$ 1 para poder pagar uma passagem para poder voltar para casa. Então ele pegou e falou assim, pô, mano, vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra tua mãe e vamos falar com ela, né, cara, que nós estamos aqui e vamos pedir pra tu poder dormir lá em casa, na casa da minha namorada. Eu peguei e falei, pô, beleza, show. Ligamos pra minha mãe. Pô, minha mãe não gostava que eu dormisse fora de casa, porque como eu falei, né, eu era uma criança, pô. Só que nesse dia, por incrível que pareça, ela nem questionou nem nada. Ela simplesmente falou que podia e que se eu tava com esse amigo em específico, que na verdade era a pior pessoa para mim estar, tá entendendo? Que tava tudo tranquilo. Aí tá. Caminhamos para começar a ir para casa dela. Chegamos na casa dessa namorada desse meu amigo. Era aproximadamente umas 9 e pouca da noite, beirando 10 horas já. Quando nós chegamos na casa dela, ela pegou um filho dela mais novo que ela tinha, que estava com um parente. Esse filho deitou porque a casa dela era bem pequena. Era uma cozinha bem pequenininha, bem estreitinha, um quarto e o banheiro do lado de fora. Então esse filho dela já estava cheio de sono, era uma criança de aproximadamente 4 anos na época. Botou esse menino no canto da cama para dormir e foi fazer uma comida para nós poder comer. E eu e esse meu amigo ficamos na cama, no caso dela era uma cama de solteiro, ficamos ali sentado conversando. Do nada esse meu amigo deitou na cama e eu sentado no pé da cama e nós conversando. Foi quando do nada ele parou de falar e começou a fazer carinho no próprio pescoço dele. Aí eu achando aquilo muito estranho, porém, poxa, nós estávamos todos dois meio alterados, então eu não, de início, né, eu não me assustei, não fiquei apavorado, tá entendendo? Simplesmente eu esperei ele parar com aquilo e tal, só que aí ele não parava, ele continuava fazendo, tipo, acariciando o próprio pescoço dele, tá entendendo? Aí eu peguei e perguntei, falou, pô, Christian, o que tá rolando, mano? Por que tu tá fazendo isso aí? Tá coçando? Qual foi? E ele simplesmente não me respondeu e ficou olhando pra mim, só que nessa eu reparei a face dele mudando, tá entendendo? Eu vi alguma coisa diferente na face dele. Nessa que eu vi alguma coisa diferente na face dele, eu peguei na mão dele e falei, pô, qual foi, Christian? O que tá rolando, mano? Quando eu peguei na mão dele, simplesmente ele fez força, agarrou no pescoço e começou a se enforcar a si próprio ali. Eu apavorado com aquela situação, eu uma criança e ele bem mais forte do que eu, ele pegou e não falava nada, ele só apertava cada vez mais, e aí eu vi ele ficando roxo. Nessa que eu vi ele ficando roxo, eu corri com as duas mãos, fiz uma força danada, consegui tirar a mão dele do pescoço. Nessa que eu tirei a mão dele do pescoço, quando eu peguei e olhei pra ele e falei, porra, mano, o que tá acontecendo, cara? Tu tá maluco? Qual foi da tua? Simplesmente ele olhou pra mim, falou que não era esse meu amigo em específico que estava ali e que se apresentou pra mim como sendo um Exu, se apresentou como um Exu tranca-rua e falou que naquele dia em específico esse meu amigo não tinha jeito, que esse meu amigo teria que morrer e que já tinha trabalhos para esse meu amigo e que nada que eu fizesse iria impedir aquilo. Então que ele pediu para que eu abrisse a porta, que ele simplesmente ia pegar e ia levar esse meu amigo embora e falou que se eu não fizesse isso que ele pedia, eu não ia conseguir impedir ele de qualquer forma, só que eu ia causar a ira dele, então automaticamente ele ia matar todo mundo que estava ali na casa.
Então que era preferido eu abrir a porta e deixar esse meu amigo ir embora com ele, no caso. Eu peguei e falei para ele que não iria deixar aquilo acontecer e fiquei segurando. Conclusão da história. A pior experiência que eu passei na minha vida. Foram mais 7 horas de batalha espiritual, porque logo quando eu falei isso, ele começou a, de certa forma, me agredir. Ele começou a falar coisas da minha vida que me incomodaram muito, coisas que eram coisas pessoais e coisas que me machucavam. Então aquilo me causou um sentimento de desespero muito grande, muito medo, muito apavoro. E a cada momento aquilo só piorava. Essa primeira brincadeirinha durou aproximadamente 1 hora e pouca. Depois dessa 1 hora e pouca que houve essa manifestação dele, que na minha opinião não foi o ápice da manifestação, ele olhou para mim e falou: eu vou, mas eu volto. E nessa simplesmente ele saiu, né, dessa manifestação ali do corpo do meu amigo, essa incorporação no caso, e esse meu amigo ficou deitado na cama como se estivesse morto. Ele não se mexia, ele não falava nada. Ele, de uma pessoa morena, ele estava branco, pálido, tá entendendo? E eu ali naquele apavoro, a mulher dele muito mais apavorada. O filho dela não acordou no meio dessa bagunça toda. Eu achei isso até meio louco, porque foi um desespero danado, mas o moleque não acordou. E nesse momento me deu uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, que até hoje eu ainda não tive uma dor de cabeça igual aquela. Eu encostei na cama e já tipo, comecei a passar muito mal, tá entendendo? Muito mal. Encostei na beirada da cama e fiquei ali encostado. Do nada eu apaguei, tá entendendo? Eu apaguei e nessa que eu apaguei, tipo, pô, acordei algum tempo depois, não me lembro mais ou menos assim o horário certo, porque esse horário que eu apaguei, se eu não me engano, foi aproximadamente umas 11 horas, mais ou menos por aí. Eu sei que um tempo depois eu acordei, esse meu amigo já com a mão no pescoço dele, e ele já roxo, e outra mão no pescoço dessa namorada dele, ela também já roxa, e ela desesperada tentando tirar a mão dele, não conseguia, e ele dando gargalhada, ele olhou para mim e falou: eu falei com você que eu iria voltar. E dali o bagulho ficou muito pior do que eu imaginava, porque foram vários espíritos que se manifestaram ali ao mesmo tempo. Eu sentia aqueles espíritos passando ao meu lado, me empurrando, tá entendendo? Aqueles espíritos, de certa forma, eu via os espíritos manifestar no corpo dele, um atrás do outro, e cada um falando uma coisa mais louca que a outra. E eu percebia que tinham espíritos que estavam lutando para matar ele e tinham espíritos que não queriam deixar aquilo acontecer, porque em muitos momentos manifestava esse espírito que se apresentou como tranca-rua, falando que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir ele e que eu tinha causado a ira dele, então ele iria matar todo mundo. E logo em seguida já manifestava outro espírito olhando para mim ficar tranquilo, falando que eles estavam me ajudando, que eu não estava só e que eles iam conseguir afastar aqueles outros espíritos maus que estavam ali, que eu só precisava ficar calmo, tranquilo, que eles estavam ali comigo. Então aquele meio daquele apavoro todo, aproximadamente essa bagunça toda, para poder encurtar também a história, duraram-se aí mais ou menos, vamos se dizer, até aproximadamente da hora que eu acordei, até começar o dia clarear, ele muito forte, tá entendendo? Com muitas manifestações, me chutando, me cuspindo, me mordendo, mexendo com o meu psicológico de uma forma que depois eu fiquei extremamente lenhado por um bom tempo psicologicamente. E foi aí que, quando o dia começou a clarear, eu já não aguentando mais, na época eu não conhecia nada, eu não sabia nem fazer uma oração, eu não sabia nada, literalmente nada, de nada espiritual. Eu peguei, olhei para essa namorada desse meu amigo e falei: vamos pedir a Deus, faz a tua oração do jeito que tu sabe, pede a Deus, sei lá, faz o Pai Nosso, faz qualquer coisa aí,
eu vou fazer aqui o que eu sei e porque eu não estou aguentando mais, eu vou largar ele. Quando eu falei isso, eu comecei na minha mente pedir socorro a Deus e falar literalmente com Deus, falar, porra, eu sou novo, Deus. Eu sei que eu sou vacilão, eu sei que eu me drogo, que eu faço um monte de merda, porém eu sou novo. Olha o tanto que eu já sofri até agora na minha vida. E poxa, e o Senhor vai me deixar morrer aqui agora, nessa situação? Eu não aproveitei nada, eu só me fudi, tá entendendo? Eu só fiz mal para mim mesmo e vivi o mal que me fizeram. Então, mediante a esse diálogo, esse espírito parou de fazer força comigo, isso tudo eu fiz na minha mente. Esse espírito parou de fazer força comigo, começou a chorar, e nessa que ele começou a chorar, ele começou a se afundar na cama, se afundar na cama e gritar, ele não, ele não, ele não, ele não. E nessa que ele se afundou na cama e ele foi parando de fazer força comigo e falou, ele não, eu senti que tipo assim, porra, na minha mente veio, caramba, porra, vou ser ajudado agora. Porra, tipo, agradeci a Deus. E nesse momento, ele segurou meu braço com muita força, levantou a minha mão pro alto, apontou para cima e falou que aquele lá de cima voltaria para buscar os seus escolhidos. E logo depois que ele falou isso, ele simplesmente deu um grito muito forte e desincorporou do corpo do meu amigo. Nessa que ele desincorporou do corpo do meu amigo, manifestou um espírito também, de certa forma, da linha de Exu, da Umbanda, creio eu, se apresentando como um malandro, e falou que ele tinha falado comigo que eles iriam me ajudar e que estava tudo bem. Ele me ensinou uma magia para ser feita ali naquele momento. Eu fiz o que ele pediu e aquele espírito em específico que tinha causado todo aquele rebuliço e que queria matar o meu amigo foi aprisionado naquele dia. Meu amigo ficou falando uma língua muito louca, parecia uma língua meio demoníaca, porque toda palavra que saía da boca dele, apesar de eu entender, ela me causava muito arrepio e muito medo. Até meio-dia daquele dia, e me contou o que ele viu. O que ele viu foi o seguinte, ele falou para mim que ele estava em um lugar escuro, e que nesse lugar escuro ele via espíritos de um lado querendo matar ele e via espíritos do outro lado não querendo deixar isso acontecer. E que em cima dele ele via um espírito todo vestido de preto com uma cartola e enforcando ele com uma corrente e rindo na cara dele falando que não tinha jeito, que acabou para ele ali. E ele falou que em meio a essa briga, em meio a essa luta, ele escutava duas vozes. E essas vozes pediam para que Deus viesse socorrer nós ali naquele momento. E ele disse que do nada, em meio àquela rebuliça, aquela briga toda, ele viu uma mão descendo. E quando ele viu aquela mão descendo, tudo, aquele lugar preto, aquele lugar sombrio, denso, ruim, clareou. E nessa que esse lugar clareou, que ele viu aquela luz, ele olhou e me viu, que no caso ele voltou para o corpo dele e acabou ali aquela experiência negativa. Então assim, depois dessa experiência eu fiquei aproximadamente 1 ano e pouco muito ruim de psicológico, síndrome do pânico, medo de escuro e várias outras loucuras que eu fiquei, tá entendendo? E depois desses 1 ano e pouco, quando eu botei a minha mente no lugar e voltei a minha energia, vamos dizer assim, para o lugar, eu criei uma capacidade de raciocínio absurda em vista do que eu tinha, uma certa facilidade de absorver conhecimento, principalmente espirituais, tá entendendo? Tipo assim, eu vejo que aquilo foi quase como uma, vamos assim se dizer, como uma iniciação, só que de uma forma natural, mas extremamente agressiva, vamos se dizer assim. Então agradeço a todos, essa é minha contribuição para o canal do Mais. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.
para poder acompanhar o nosso trabalho passo a passo. Também não deixe de acionar o sininho, né, para estar acompanhando as notificações do canal. E você? Me diga de sobrenatural estranho ver acontecer na sua vida. Ajude o nosso canal a ficar no ar nos fazendo uma doação de qualquer valor de uma forma bem simples. Outros métodos de doação estão na descrição do vídeo. E até a próxima.